Olá, galera da Família Palestra, da Turma do Amendoim. Como nós dissemos, essa semana nós vamos ter especiais aí sobre futebol de mesa, todas as segundas-feiras. E hoje eu apresento aqui um grande amigo, Luciano Araújo, da Botões Clássicos. Queria que ele contasse um pouco pra gente aqui do futebol de mesa, do futebol de botão. Chama de futebol de mesa ou chama de futebol de botão? Então nós vamos ter uma entrevista aqui bastante bacana. Então eu já apresento para vocês o Luciano Araújo, da Botões Clássicos. Muito prazer tê-lo aqui, Luciano. Opa, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o canal. E estamos aqui para falar um pouquinho da história do futebol de botão, futebol de mesa. Você sabe que existe muita rivalidade aí, uma rivalidade de boa, né? Pelo menos por parte de quem joga futebol de botão. Mas a galera que joga o futebol de mesa, os chamados federados, né? Palmeiras tem um time muito forte, já foi campeão mundial. Eles não curtem muito o que chama de futebol de botão. Eles acham que futebol de botão é uma brincadeira e o futebol de mesa é uma pegada mais profissional, né? Então é mais ou menos como você chamar de ping-pong o tênis de mesa. O futebol de mesa, ele é basicamente disputado por homens, né? Na verdade, assim, o próprio futebol de botão aqui, no nosso espaço, a gente fez o primeiro campeonato feminino o ano passado, mas ele tem mais força com o público masculino, né? Acima de 30 anos. Então é um desafio também a convencer os pais que as crianças podem sim jogar futebol de botão em 2020. A gente vem fazendo vários torneios infantis, sempre capacidade máxima de 32 crianças. Todos eles curtem muito. Então, assim, o futebol de botão ou de mesa, ele não tem uma classificação assim, essa modalidade é feminina, essa modalidade é masculina, né? Ele é um esporte que pode jogar misturado, inclusive. E a gente costuma a falar aqui na arquibancada Botões Clássicos, né, no espaço aqui da Botões Clássicos, a gente tem a liga, que são 98 participantes, que a grande diferença do futebol de botão e futebol de mesa é o ambiente. A gente acredita que o futebol de botão ele é mais próximo do que é o futebol de verdade, assim. A gente tem a torcida, tem o grito de gol, é uma coisa assim que lembra muito uma arquibancada mesmo, né? E o futebol de mesa, ele já exige mais concentração, não se pode comemorar gol, né? Gritar nada, porque é um desrespeito ao adversário. Como é uma competição, parece um pouco ali o torneio de tênis, né? Então, futebol de botão é mais legal. Como é que é a questão da narração? Porque eu lembro que quando eu jogava botão, eu adorava jogar, eu ficava narrando os jogos e tinha aqueles ídolos. Como é que tá essa questão de até você fabricar o botão com o nome do seu ídolo no botão? Como é que funciona isso? Como é que tá isso no atual momento do futebol de mesa e do botão? Esse aí é um clássico do futebol de botão, né? Na verdade, você era o técnico, o jogador, o narrador, comentarista, o torcedor amendoim, né? O corneta. Você era todos, né? Muitas vezes a gente jogou sozinho, né? Na infância, ali fazendo os campeonatos, né? No caderno. Então, na verdade, assim, o campeonato, a pessoa não fica narrando, né? Ela vai jogar, você tem um número de toques, então ela fica contando os toques que ela tá dando ali dentro da partida. Mas a gente, na Botões Clássicos, a gente faz alguns jogos, a gente separa para transmitir pelas redes sociais, né? Então, tirando o aspecto ali do jogo, né, do clima do jogo, o futebol de mesa, ele tem botões diferentes também, né? Ele é um botão mais caro, a forma de fazer esse botão, ela é mais artesanal, né? Ela é feita no torno, muitos deles, e é um botão que acaba ficando caro. Um time desse custa em média R$300, né? Que viabiliza também as pessoas de jogar assim, de uma forma mais popular. Já o futebol de botão é os estilos, todos os outros, assim. O botão que é o que a gente usa, que são as vidrilhas, tampa de relógio, tem uns que são aqueles que antigamente vendia em banca de jornal, todos esses estão dentro dessa categoria aí, futebol de botão, né? É mais acessível e também tem mais adeptos, né? Você tem várias ligas espalhadas aí pelo Brasil inteiro.
E conta pra gente um pouco das regras. Eu vejo que tem as regras de 3 toques, 10 toques, 12 toques. Como é que a gente costuma trabalhar? Parece que tem a regra paulista, a regra carioca. Como é que explica um pouquinho pro público aí como funciona a questão da regra? As regras, a diferença de regras é de acordo com o estilo ali daquele determinado campeonato ou liga, né? Você tem estilos de botões diferentes. Então, por exemplo, mesmo no chamado profissional, você tem o botão argola, que é aquele que tem um furo no meio, você já deve ter visto, e tem um botão, por exemplo, que é parecido com a argola, só que ele é mais alto. Ele tem meio centímetro, né? Ele é bem alto. Ele é usado para jogar com dadinho, que é uma categoria também bem popular. E aí são categorias mesmo, pelo estilo de botão. Vamos comparar com o futebol? Seria como se fosse futebol de salão, futebol society. Então, apesar a mesa, né, o campo de futebol de mesa ser praticamente o mesmo para todas as categorias, o que muda mesmo é o estilo do botão, o que muda também o formato do gol, o formato do goleiro e da bola, né? A bolinha, alguns têm a bolinha redonda, que é a bolinha oficial de 12 toques, tem o dadinho, e é basicamente isso. Tem região, por exemplo, no Rio de Janeiro, é muito popular o dadinho. Aqui em São Paulo, você tem algumas ligas que jogam, mas já não tem tanta força. Você tem até algumas categorias que são, né, não são essas oficiais, que jogam com a pastilha que era aquela bolinha achatadinha, bem popular no início dos anos 80, né? A gente jogava até com aquela pecinha do jogo War, improvisava ela ali como bolinha. Sobre as regras, né, de 12 toques, 3 toques, então a gente usa aqui na Liga Botões Clássicos uma adaptação da regra 12 toques. Como o nosso tempo é menor, a gente faz partidas de 8x8 e na regra 12 toques é 10x10, a gente diminuiu para 10 toques e aí faz uma ou outra mexida ali na regra pontualmente para tornar um pouco mais dinâmico. Mas basicamente a gente usa a regra 12 toques, que eu acredito ser a regra mais difundida pelo Brasil. Dadinho, 3 toques também, tem bastante gente que joga, mas a regra 12 toques eu acho que é a regra que tem mais praticantes. Perfeito. E conta pro público aí, quem quiser jogar botão hoje, o que ele precisa ter? O que ele precisa comprar? Mínimo, para ele começar no mínimo aí, o que ele precisa comprar de equipamento para ele poder praticar esse esporte? Basicamente você precisa ter os 2 times, né, com 10 botões, como se fosse uma equipe de futebol, o goleiro, uma paleta como essa aqui, você vai usar, né, para acionar o botão, e a bolinha dentro do estilo que você joga. Pode ser o dadinho, pode ser a pastilha achatada, pode ser a bolinha redonda, que é essa aqui que a gente usa. Ó. Ops, a câmera tá aqui. Perfeito. E uma mesa. A mesa tem vários tamanhos, né? Uma mesa oficial ela é muito grande, então é difícil você ter um espaço para poder usar essa mesa, que é 1,83 por 1,20. Então a gente tem uma mesa que a gente chama de semi-oficial, que é uma bem usada, que é 1,55 m por 90. Também temos a mesa média, e tem aquela mesa pequena, que antigamente tinha lá o estrelão, né, xalingão, que é aquela menor, é a mesa menor que a gente tem. Funciona muito para criança pequena, né? Você pode jogar no chão, que tem 90 centímetros por 60. Luciano, eu queria saber um pouquinho como é que surgiu a Botões Clássicos e o que vocês oferecem de produto, de serviço, de entretenimento. Conta um pouco sobre a empresa aqui pra gente. A Botões Clássicos nasceu em 2014, super por um acaso. Eu estava fazendo um trabalho ali de freelancer na revista Placar, eu trabalhei muitos anos na revista Placar, no jornal Lance, e durante a Copa saiu de uma brincadeira mesmo, eu e meu irmão, meus primos, de relembrar ali, jogar futebol de botão que a gente fazia na infância, né? E eu não tinha mais os meus times, foi quando eu fui atrás para ver se tinha alguém vendendo, e aí eu descobri ali algumas pessoas que vendiam
pelo Mercado Livre, o material que fazia. Eu, como um designer chato, eu acabei querendo comprar lente para fazer o meu time, né? E quando eu fiz o time, naquela edição do campeonato, a gente fez a Copa, eu fui à Alemanha, mas não levei o título não, fiquei em terceiro. Eu acabei fazendo o meu time e ali os amigos que participaram, faz um time para mim, faz o Palmeiras para mim, o outro pediu a seleção do Japão. E esse pessoal foi levando o trabalho no serviço dele, né? E do boca a boca foi surgindo mais pedidos, e aí caiu a ficha, assim, que eu falei, eu já estava ali meio desesperado em encontrar um plano B, porque eu sempre trabalhei com revista, e revista já estava indo, né? Ali em 2014 já estava indo ladeira abaixo. E aí foi quando eu criei a Botões Clássicos, criei a loja virtual com os primeiros times ali que eu estava fazendo, e o negócio foi andando. E aí, das pessoas que começaram a comprar os times, cobravam a gente de ter um espaço para poder jogar, porque agora ela tinha o time, mas não tinha com quem jogar. Então eu comecei a organizar os campeonatos, a gente fez parceria com o Museu do Futebol, o Bar da Vila Madalena, foi andando, né? Teve até um período de 2017, primeiro semestre, a gente fez a liga que a gente tem hoje, a gente fez ali na Rua Diana, no primeiro quarteirão na Diana, bem na frente ali do Allianz Parque. E aí esse bar fechou, chamava Cosa Nostra, e foi quando fechou no meio do ano, acabei fazendo ali os outros torneios, o resto do ano, parceria com outros bares, mas já começou a vir na minha cabeça a ideia de ter uma sede, vamos dizer assim, né? Um espaço próprio, porque eu fazia muitos campeonatos e você dependia muito da data disponível, né? Do espaço. E a liga também começou a crescer bastante, começou com 20 participantes, hoje a gente tem 98, e acabei realizando um sonho, aí sempre quis ter um bar de futebol. Hoje eu trabalho com futebol, aquela realização de sonho de criança, né? De querer ser um jogador de futebol. Acabei criando esse espaço onde vários jogadores já foram, Ademir da Guia, sou muito amigo do Mauro Betti, por causa da época, né, de jornalismo também, ele vai muito lá, somos muito parceiros, enfim, várias celebridades aí do esporte. O Wilson Simoninha, grande palmeirense também, frequenta muito lá, fizemos uma live recentemente, agora no período da pandemia. Enfim, fico esperando vocês lá na Botões Clássicos, no espaço que chama Arquibancada, né? Também faço questão de enaltecer a arquibancada, que o futebol só existe por causa de uma arquibancada. A gente tem um espaço para jogar futebol de botão, as mesas ficam disponíveis, não se cobra nada, e tem lá as mesinhas como um bar, né? Então você assiste um jogo, toma uma cerveja, todas de qualidade. E é muito legal o espaço, porque é bem familiar e você também tem os produtos, né? Você tem os times para comprar, a mesa, os acessórios. Então é uma loja bar, né? A primeira loja bar de futebol de botão do planeta. E qual que é o time mais vendido do Palmeiras? Que eu vi já no seu site, lá tem o time do Palmeiras de 93, 94, o da Libertadores. Qual que é o mais vendido do Palestra aí? O pessoal gosta bastante do Palmeiras da era Parmalat, né? Eu acho que pega muito, até pela idade das pessoas, acho que é o time que as pessoas mais viram. Mas o time da academia, ele sai bastante porque pelo lado histórico, e eu acho que isso é uma coisa legal do futebol de botão, né? Você pode jogar com o Ademir da Guia ali, né, na mesa. E mesmo não tendo visto, né, de repente não viu o Ademir da Guia jogar, você brinca ali que você é o Ademir da Guia. Então, esses times clássicos, eles são os favoritos, né? Tanto os clubes quanto as seleções, o pessoal gosta bastante dos times que fizeram história, assim, né? A gente brinca que o futebol de botão, ele faz parte desse resgate da história do futebol, né? De um modo geral mesmo. Obrigado, Luciano, pela entrevista, pelo bate-papo aqui. Eu queria agradecer. Pessoal, então aguardem os próximos episódios de futebol de mesa e futebol de botão. Um grande abraço aí, Luciano. Obrigado por você participar com a gente. Um abraço para todo mundo. Obrigado pelo convite e aguardo todo mundo aqui na arquibancada quando abrir, né? Pós-pandemia.